A paz do Senhor Jesus, bom dia, um domingo abençoado. Rose Oliveira com mais uma reflexão que edifica. Hoje com o tema verdadeira sabedoria está nas Escrituras. Eu já quero aqui deixar um texto bíblico. Se você puder, abra comigo a sua Bíblia no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu rejeitarei, para que não sejais sacerdote diante de mim. Visto que esquecesse da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Soberano Deus, perdoa nossas falhas, pecados. Pai, envia o teu Santo Espírito a nos conduzir nessa mensagem. Que essa mensagem venha ter endereço certo, que venha tocar naquele coração que está necessitando de ouvir esta palavra. Que não venha ser minha boca, mas que venha ser o teu Santo Espírito a falar conosco, Pai, nesta manhã. E que venha ser tudo para a honra, glória e louvor do teu nome. Amém. Meus amados, este versículo escrito há tantos anos atrás, há tantos 1000 anos atrás, há quase 3000 anos atrás, nos dias de hoje, aleluia, ele se encaixa direitinho. É o que está acontecendo. O povo de Deus está sendo destruído por falta de conhecimento. Nós precisamos nos aproximar mais da Bíblia, da palavra de Deus. Aleluia, as Escrituras Sagradas. Precisamos nos alicerçar na palavra de Deus. O Senhor está falando, aleluia, o meu povo se perde por falta de conhecimento. O povo está se corrompendo por falta de conhecimento. Provérbio 29, 18 diz assim: Não havendo profecia, o povo se corrompe. O povo anda sem direção, meus amados. Não tem conhecimento, não tem visão, não tem profecia. Porque não tem palavra de Deus. Não lê a Bíblia Sagrada. Não procura saber, aleluia, o que é certo e errado dentro das Escrituras. Aleluia. A Bíblia Sagrada é um manual de vida, tem resposta para tudo. Cada um faz o que é bom aos seus próprios olhos e se corrompem por isso. Seu guia é seu próprio coração. Não são guiados mais por Deus. Aleluia. Meus amados, o fundamento do cristianismo é as Sagradas Escrituras, é a Bíblia Sagrada. Precisamos nos aproximar mais de Deus através da sua palavra. Precisamos nos aprofundar no conhecimento e no relacionamento com Deus. Aleluia. E aplicar esse conhecimento em nossas vidas. Você só vai alcançar, meus amados, vitória contra Satanás, conhecendo a palavra de Deus e praticando ela em sua vida. A falta de conhecimento das Escrituras Sagradas traz morte, traz destruição. O conhecimento da palavra de Deus traz vida e restauração. A maior revelação é a Bíblia Sagrada. A maior profecia está na Bíblia Sagrada. Mas o povo fundamenta sua fé em palavras de homens e não examina mais as Escrituras. Engole tudo que falam. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando a palavra de Deus diz, meu povo, Deus está falando com a igreja, com o seu povo, comigo e com você, meus amados. Deus está falando conosco. Ele está falando com o povo dele. O Senhor pede para nós entendermos, perseverar em entender a Bíblia Sagrada, em ler, em meditar nessa palavra de dia e de noite. Como podemos alcançar vitória em nossas vidas sem conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus? Como podemos ter prosperidade espiritual se não meditarmos nessa palavra, na Bíblia, de dia e de noite? Meus amados, é tempo de nos aproximar mais de Deus. Examine a Bíblia para que você não venha ter uma vida espiritual vazia, destruída. Aleluia. E em consequência disso, tudo desanda em nossas vidas. Porque quando nossa vida espiritual está fracassada, está vazia, a nossa vida física também fica assim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que é enganado com pouca coisa, com facilidade. Acredita que tudo é Deus, que tudo é de Deus. Engole tudo que se fala e não examina as Escrituras.
Aleluia. E faz até mesmo rituais dentro da casa do Senhor, na igreja. Aleluia. Precisamos acordar, tirar de nossas vidas a ignorância. A Bíblia, meus amados, a pessoa, louvado seja o nome do Senhor, ter conhecimento da Bíblia, lê a Bíblia, se aproxima mais de Deus através dela. A boca de Deus falando comigo e com você é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Muitos oram e nada acontece mais. Aleluia. Vivem numa prisão, porque ora e nada acontece, não muda, vive desanimado. Porque ora, clama, mas não tem conhecimento do que Deus quer para a sua vida. Não lê a Bíblia e sempre acaba dizendo que isso não tem nada a ver, que aquilo não tem nada a ver. Aleluia. Porque são guiados pelo seu próprio entendimento. Tudo o que pensam, está certo? Eles verdadeiramente se estribam em seu próprio entendimento e acham que sabe tudo. Mas na verdade nós não sabemos nada. Nós precisamos buscar esse entendimento, essa sabedoria, nos aproximando mais do Pai, buscando o conhecimento de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O entendimento humano não nos leva a lugar nenhum. O apóstolo Paulo diz: não sejas como meninos inconstantes. Inconstantes, meus amados, significa aquela pessoa que está sujeito a variações, sujeito a mudança, que é transitório, que é leviano. Louvado seja o nome do Senhor. Temos que ter conhecimento, aleluia, do que Deus aprova, meus amados. E temos que ter conhecimento do que Deus reprova também. Louvado seja o nome do Senhor. E sem examinar as Escrituras, não podemos ter esse conhecimento. Há um só mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo. Você precisa ter conhecimento da mente divina. Você precisa se aproximar mais. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que andar neste mundo, meus amados, sujo, que está cheio de prostituição, cheios de ganância, de pecado, e não se manchar. Aleluia. Com as corrupções, com as coisas erradas. Isso é uma grande vitória para nós. Podemos passar por isso e sairmos vitoriosos, sem nos contaminar. Isso é poder de Deus. Aleluia, em nossas vidas. Quando andamos no meio de uma sociedade corrupta, cheia de erros, cheia de engano, fazendo tudo contra a vontade de Deus, e não nos contaminamos, isso é poder de Deus em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus nos capacita, meus queridos, para conviver no meio da corrupção, para conviver no meio dessa sujeirada, da imundícia, e não se contaminar. Isso é para aqueles que procuram o conhecimento. Aleluia. Porque você tem que estar revestido desta palavra. Você tem que estar revestido deste conhecimento de Deus. Você tem que praticar esse conhecimento. Aleluia. Só Deus tem a verdadeira sabedoria para aqueles que temem e honram. Você precisa temer e você precisa honrar a Deus. Como você vai saber o que Deus quer para a tua vida? O que é certo, o que não é certo? Se você não lê a palavra de Deus, peça a Deus entendimento da palavra. Examine as Escrituras. Não engulam tudo que falam para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que se desesperam diante de coisas faladas por boca de homens. Eu conheci pessoas, meus queridos, que saiu da igreja atordoada, com revelações, com profecias, aliás, com profetadas. Sabe por quê, meus queridos? Porque não lê a Escritura Sagrada, a palavra de Deus. E aquela profecia não tinha nada a ver, aleluia, com as coisas de Deus. Mas a pessoa era leiga, a pessoa não tinha conhecimento. Aleluia. E a primeira pessoa que falou foi como uma seta. Ali, aquela pessoa ficou atordoada, ficou perturbada até hoje. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Temos que vigiar nisso aí, meus amados. Temos que buscar conhecimento e poder de Deus.
Temos que orar e vigiar, mas temos que ler as Escrituras Sagradas, temos que conhecer a mente divina através das Escrituras Sagradas, para que não venhamos ser enganados. Amém, meus queridos? Essa é a reflexão que edifica de hoje. Essa reflexão que edifica é muito importante, essa reflexão que edifica de hoje, todas são, mas essa aqui, meus amados, Deus está pedindo a mim e a você, para que nós viemos nos aproximar mais dele através da sua palavra, porque os dias são maus. Jesus está voltando, e como nós podemos saber o que Deus quer que nós viemos a fazer, se nós não temos conhecimento da palavra de Deus? Se nós não tivermos este conhecimento, seremos enganados fácil, seremos presa fácil na mão do inimigo. Amém, meus queridos? E fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus.